E Pedro, graças a Deus, foi tão corajoso que foi andando sobre as águas. Coitado, quando as ondas foram mais fortes, quando o vento soprou mais forte, ele olhou para a onda, olhou para o vento e não mais para Jesus, e daí começou a afundar. Mas Jesus já estava ali para pegá-lo. Ele teve essa coragem, ele se aventurou no sobrenatural, e agora, mais ainda, com muito mais segurança, depois de ter recebido o derramamento do Espírito Santo, lá estava Pedro se aventurando agora, não mais no humano, mas no sobrenatural. E porque ele se aventurou no sobrenatural, no divino, no milagre, ele viu a maravilha, e o povo inteiro viu a maravilha. Não foi trecho de hoje, mas se você acompanha os Atos para frente, você vê que logo imediatamente Pedro, aproveitando a ocasião, começa a pregar ali na entrada do templo, e as pessoas se voltam para Pedro, ouvem Pedro, por duas razões: porque Pedro ousadamente estava pregando dentro do templo, e segundo, veja bem, no templo de Jerusalém. Dias antes, eles haviam matado Jesus, crucificado Jesus, e Pedro fala a esse respeito, dizendo: foi no nome dele, no nome de Jesus Nazareno, que vós crucificastes, que esse milagre aconteceu, e que esse homem está agora aqui em pé, andando, pulando e louvando a Deus. E o homem estava ali como comprovação. As duas coisas. O povo aglomerou-se por causa da pregação ousada de Pedro e por causa do milagre que era evidente ali, diante dos olhos dele. Meus irmãos, deixa eu dizer, é necessária esta ousadia. E deixa eu dizer também, estamos falando em ousadia, em Pedro que se aventura andando sobre as águas, em Pedro e João que se aventuram no sobrenatural. Graças a Deus, a Canção Nova se aventurou, tem se aventurado e vai continuar se aventurando, não no humano, mas no sobrenatural, no divino, no milagre. O que nós estamos vivendo hoje é justamente mais um passo nessa aventura de aventurar-nos no sobrenatural. E vocês viram a maravilha de Deus, inclusive hoje cedinho. Deixa eu recordar, quando nós começamos a campanha do dia de hoje, onde os telefones eram a coisa essencial para nós, 7h30 da manhã, os telefones que até às 7h30, 7, 7h15, 7h20, 7h25 estavam funcionando, ficaram mudos. O 560-2000 não funcionava, e todos esses telefones armados aí e tal. Telefonamos para a Telesp não sabia dar explicação. Graças a Deus, uma pessoa lá da central, da telefônica, que inclusive estava de folga, mas aceitou esse desafio e na gratuidade veio percorrendo desde a central, ponto por ponto, para ver onde estava o defeito, até encontrar. E muita gente hoje cedo viu a intervenção de Deus, porque imediatamente quando nós soubemos que os telefones não estavam funcionando, o que nós fizemos? Começamos a rezar, aqui no palco, cantamos e rezamos, e depois de ter proclamado Jesus e o senhorio de Jesus, e ter afastado toda ação do inimigo, nós nos pusemos não mais a olhar para o inimigo que queria que a gente ficasse o dia inteirinho sem o telefone. Nós nos pusemos a louvar, a adorar o Senhor, tirando os olhos do inimigo e colocando os olhos em Deus, tirando os olhos do defeito dos telefones e colocando os nossos olhos em Deus. É essa aventura que nós vivemos. E agora deixa eu dizer, Deus nos dá a graça de viver isso para que você aprenda pela vida, porque é pela vida que a gente aprende. A gente se torna discípulo e a gente se forma discípulo vendo outros. Deus fez com que a Canção Nova vivesse tudo isso, e veja bem, não é de hoje. São 20 anos de comunidade, são 19 anos de rádio, mas são 25 anos de
Canção Nova, onde nós, graças a Deus, temos vivido esta linda aventura, de viver no sobrenatural, e graças a Deus, a quantos nós fomos formando, é a escola que Deus mesmo instituiu, uma escola muito prática, uma escola muito concreta, onde as pessoas vêm, onde as pessoas estão aí, podendo ver, apalpar, tocar, perceber. E eu peço mesmo, como Pedro pediu, não ponham os olhos em nós, não pense que é o Padre Jonas. Pedro fez questão de dizer, não somos nós, não sou eu. Não fiquem olhando para nós, como se fôssemos nós que tivéssemos feito esse milagre, que tivéssemos feito esse homem andar. Não, não fomos nós, não sou eu, disse Pedro. E eu digo hoje nessa noite, gente, não fui eu, não sou eu. Claro, o Senhor precisava de alguém que fosse dócil, que fosse obediente, alguém que se aventurasse como Pedro se aventurou, mas quem fez foi o Senhor. E aí está a maravilha, e aquilo que o Senhor fez através de mim, deixa eu dizer, Ele pode fazer através de você. Essa é a minha insistência. Eu não sou mais do que você, eu não tenho mais fé do que você, porque o grãozinho de mostarda de fé que você tinha, eu tinha também. E tenho também. Não pense que eu tenho uma grande fé, mas graças a Deus eu ponho a minha fé em ação. Essa talvez seja a diferença. Talvez até você tenha mais fé do que eu, só que graças a Deus eu ponho a minha fé em ação. Como Pedro pôs, como João pôs, eu me aventuro na fé. E é isso que a Canção Nova faz, é isso que os meus filhos aqui na Canção Nova fazem. Eles aprenderam a fazer e fazem. Eles põem a própria fé em ação. Eles não são melhores do que você, eles não têm mais fé do que vocês, eles não têm mais santidade do que você, não. Talvez tenha até menos virtude, menos santidade, menos conhecimento, menos cultura religiosa, menos qualidades humanas, e certamente nós temos menos qualidades humanas do que você, menos títulos, menos cursos do que você. Mas graças a Deus, a fé que recebemos de Deus, a graça que recebemos de Deus, o carisma que recebemos, nós o colocamos em ação, e as maravilhas acontecem. Deixa eu dizer, essa televisão, pequenininha do jeito que começou, deixa eu dizer também, o pessoal até zombava de nós nos aventurarmos em fazer televisão do jeito que fazíamos. Quanta gente zombou de nós, porque nós fazíamos televisão aqui, para a nossa pequena região de Cachoeira Paulista, e um pouco mais chegando a Lorena, e só, e com aquelas maquininhas, mas fazíamos. Nós estávamos colocando a nossa fé em ação, embora muita gente, inclusive da renovação carismática e dirigente da renovação, zombasse de nós e achávamos que nós éramos os próprios idiotas. Nós tínhamos que ter pelo menos um programa de meia hora em rede nacional e não ficar fazendo televisão aqui. Mas Deus nos mostrava que nós tínhamos que aventurar-nos no sobrenatural e não no humano.